Ele é advogado e professor de Direito Tributário, conselheiro na Ordem dos Advogados da Bahia e membro da Comissão de Direito Tributário e também participa do Conselho de Contribuintes de Salvador. No programa Perspectiva de hoje, eu recebo Gustavo Mores. Bem-vindo ao programa Perspectiva, doutor. Obrigado, Érica, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, hoje o nosso assunto é imposto de renda. E quase todo mundo paga imposto de renda no Brasil, mas pouca gente sabe a história desse imposto, de onde ele surgiu e para que é usado. Érica, o imposto de renda é um imposto de competência da União, né? Ele está previsto na Constituição, no artigo 153, e é um tributo. E, como tal, é uma das formas que a União tem de poder abastecer os seus cofres para fazer a manutenção dos serviços públicos e o pagamento de seus funcionários e a administração da máquina, né? O imposto de renda hoje, ele está dividido em 5 faixas, né? A primeira faixa, dos isentos, 0%, vai a todas aquelas pessoas que ganham até R$ 1.900. E já na segunda faixa, de 7,5%, vai alcançar aquelas pessoas que ganham de R$ 1.900 até R$ 2.800. Vamos para uma terceira faixa, que é de 15%, ele vai pegar de R$ 2.800 até R$ 3.700, em torno disso. A quarta faixa, 22,5%, vai pegar as pessoas que ganham de R$ 3.700 a R$ 4.600, em torno disso. E a partir de R$ 4.600 em diante, 27,5%. Então, nós temos 5 faixas no imposto de renda e essas faixas, elas visam dar uma certa progressividade ao imposto. Ou seja, à medida que as pessoas vão ganhando mais, elas vão pagando mais imposto, isso visa também garantir uma certa igualdade e justiça na tributação, né? O imposto de renda, ele é declarado, né, todo ano, no dia 1º de março, né, até 29 de abril. Então, todos os contribuintes, né, têm, nesse período, para informarem ao fisco, né, todos os seus rendimentos, para que o fisco possa, então, proceder a essa cobrança. A receita desse imposto é aplicada em quê? E a gente pode dizer que o imposto de renda é um dos principais impostos pagos pelo cidadão brasileiro? Sim. Pelo cidadão brasileiro, sem dúvida nenhuma, o imposto de renda é um dos principais impostos pagos por nós. Não existe na Constituição nenhuma vinculação direta das receitas obtidas com o imposto de renda. Portanto, a União fica livre, liberada para gastar esse dinheiro como a administração assim entender melhor. Ela encaminha um projeto de lei orçamentária ao Congresso, o Congresso aprova essas receitas e despesas. Uma vez que a União venha a receber essas receitas, ela vai poder fazer as aplicações nos seus programas de governo e conforme suas políticas públicas assim determinarem. Quem é obrigado a declarar? Você já disse aí pra gente, já elencou as faixas, né, salariais aí de recebimentos por parte do cidadão que é obrigado. Mas quem é obrigado? Quem não é formalizado, por exemplo, quem não é seletista, mas que tem ganhos, é um autônomo, também é obrigado a declarar? Então, temos duas diferenças aí. Aquele cidadão, aquele contribuinte que tem um vínculo formal com o empregador, esse não tem escapatória, porque o pagamento dele já é retido na fonte pelo empregador, né? O imposto de renda retido na fonte. Então, ele vai fazer só no ano seguinte um ajuste do imposto de renda, mas ainda assim as pessoas que não têm vínculo formal precisam fazer as suas declarações via o Carnê-Leão, que é aquela declaração mensal, ou no ajuste do ano seguinte relativo ao ano calendário anterior. Então, todos devem declarar. A dificuldade do fisco em fiscalizar as pessoas que não são formalizadas está justamente na dificuldade que se tem de identificar essas rendas. Muitas vezes essa renda vem sem os devidos comprovantes, sem a devida informação ao fisco. Hoje, isso está um pouco mais difícil, porque o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão, já determinou que todos os bancos devem informar à Receita Federal
todas as movimentações financeiras dos contribuintes em valores superiores a R$2.000. Então, as pessoas que têm movimentação, mas não têm vínculo formal, devem fazer essas informações e juntar os seus comprovantes para que possam, no dia da declaração, no período da declaração, ter todos os elementos necessários para prestar a informação da forma mais correta possível. Se não fizerem, isso é sonegação? Veja, a sonegação, ela é uma intenção deliberada de esconder um rendimento do fisco, né? Às vezes o contribuinte deixa de informar por um desconhecimento ou um descuido, né? Então, o contribuinte que não informa, não faz a informação no período correto, ele está sujeito a uma multa, né? E que o valor mínimo dessa multa é de R$165 ou 1% do valor do tributo devido, né? Para que haja sonegação, seria necessário que ficasse demonstrado a intenção do contribuinte, do cidadão, de omitir aquela receita. Às vezes, a informação não é prestada por alguma dificuldade do contribuinte ou é prestada parcialmente. E aí, qual é a punição se a pessoa se enquadra em sonegação? Sonegação fiscal é um crime, né? O contribuinte que deixa de informar deliberadamente a receita e vai sofrer um processo tributário de cobrança, um processo administrativo tributário de cobrança desse débito e poderá ainda responder a um processo criminal por sonegação fiscal. A Receita faz isso, como você já bem disse aí, por cruzamento de dados hoje em dia, né? Inclusive com essa recente decisão do STF. Sim, exato. A Receita, qual é a grande arma que a Receita tem? Ela recolhe as informações de todos os contribuintes, então todas as pessoas que auferiram renda no ano calendário anterior ao ano da declaração prestam essas informações à Receita, mas a Receita também tem a informação das fontes pagadoras, né? As pessoas que tiveram despesas também fazem essas informações à Receita. Então ela vai fazendo o cruzamento dessas informações, tentando verificar se há alguma incompatibilidade nas declarações dos contribuintes. E aquele contribuinte que é identificado algum problema, ele acaba indo para o que nós conhecemos como malha fina da Receita, onde a Receita solicita a ele que compareça à sua sede para prestar informações e apresentar os documentos relativos àquela receita. Porque às vezes acontece do contribuinte informar uma receita, mas não ter aquele comprovante informar uma despesa e não ter o comprovante daquela despesa. Então a Receita vai solicitar que ele compareça para poder fazer aquela checagem. Nesse ano, quais as modificações que foram feitas aí na declaração do imposto de renda? Olha, a Receita esse ano está fazendo as declarações todas pela internet, então a Receita disponibilizou um sistema que pode ser baixado pelo contribuinte diretamente no site da Receita, tanto para qualquer computador, e disponibilizou também a possibilidade para os contribuintes fazerem essas declarações por tablet ou aplicativo no celular. Basta entrar no celular e baixar o aplicativo e a Receita vai estar recolhendo as informações através desses aplicativos. Isso facilita a vida do contribuinte, né? O sistema é simples de manusear e também ajuda a Receita, né? Essa seja talvez a principal inovação desse ano da Receita. Tá ótimo. A gente continua nesse assunto no próximo bloco. Só um minutinho, por favor. Tá bom. O programa Perspectiva vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. De volta com o programa Perspectiva, hoje o assunto é imposto de renda e eu converso com o conselheiro da OAB na Bahia, Gustavo Mores. Doutor, outra coisa que gera muita dúvida dos contribuintes nessa hora são as deduções, né? O que é possível deduzir no imposto de renda? Verdade. A Receita, ela vai tributar, a Receita Federal vai tributar todos os rendimentos dos contribuintes auferidos no ano calendário anterior à declaração, mas vai permitir que esse contribuinte também faça abatimento dessas receitas que foram auferidas. Então, nós temos uma receita bruta auferida que pode ser abatida de despesas realizadas pelo contribuinte. A primeira delas é despesas com saúde, né? Plano de saúde, despesas médicas com psicólogo, dentista. Essas despesas elas podem ser integralmente abatidas das receitas auferidas. Então, se um contribuinte teve um rendimento
elevado, mas em compensação teve despesas médicas muito elevadas, ele pode informar essas despesas para que sejam abatidas da sua base de cálculo dos seus rendimentos. Outra despesa também que pode ser informada à Receita são as despesas com educação. Mas as despesas com educação, ela tem um limite, né? Na legislação de 2016, está se autorizando abater ao máximo, no máximo, cerca de R$3.700 com despesas de educação. Mas é 3 mil por mês ou por ano? Como? É 3.700, em torno disso, por ano. Não se pode, ainda que você tenha mais despesas com educação, você não vai poder fazer abatimentos além desses valores. Lembrando que essas despesas, elas contemplam as despesas com matrícula, com as mensalidades escolares, universitárias ou ensinos profissionalizantes, mas não incluem despesas com material escolar, livros ou material didático, né? Outra despesa também que pode ser abatida na Receita Federal são as despesas com previdência, né? Então, se você opta em ser contribuinte de previdência privada, você pode utilizar esses pagamentos como dedutíveis da sua base, né, de cálculo do imposto. E as despesas com dependente, né? Os dependentes também podem ser informados à Receita, e a Receita considera o valor de R$2.800, em torno disso, por dependente por ano. Não tem essa... também não é ilimitado, tem um limite. Doutor, e quem é considerado dependente? Boa pergunta. Os dependentes são os filhos, né? Os filhos são considerados dependentes até 21 anos, né? Os filhos até 24 anos também são considerados dependentes desde que estejam cursando um ensino técnico ou um ensino universitário, né? Também pode ser considerado dependente um neto ou um bisneto ou até um irmão, desde que esses parentes não tenham condições de se sustentar, podem ser declarados na declaração do contribuinte como dependentes. Também pode ser declarado como dependente o cônjuge. O cônjuge pode ser declarado como dependente, lembrando que se optarem em declarar o cônjuge como dependente, as receitas auferidas pelo cônjuge também têm que ser lançadas no imposto de renda daquele contribuinte que está se fazendo aquela declaração. Pessoas com necessidades físicas e mentais para o trabalho também podem ser declaradas no imposto de renda, desde que se seja tutor ou curador dessas pessoas. A Receita também autoriza que se faça essa declaração como dependente. Guarda compartilhada, depois que ela se tornou obrigatória, né, a Justiça hoje prefere a guarda compartilhada, a menos que um dos cônjuges aí que se separaram se abstenha desse direito que tem. Como é que fica a declaração neste caso? Porque surgiram várias dúvidas, né, dúvidas em relação a isso, porque quando não havia guarda compartilhada, era fácil saber quem declarava os filhos como dependentes. E agora? Quando o casal constitui uma família, essa decisão de declarar o menor ou filho do casal, ela é feita de forma consensual entre o casal. Então, mulher e homem, ou o casal chega à conclusão ou à decisão de quem vai declarar aquele menor como dependente. Quando ocorre a separação, a guarda ficava com um dos cônjuges e, obrigatoriamente, este que tinha a guarda teria que fazer a declaração como dependente. Com a guarda compartilhada, isso fica um pouquinho diferente, porque ela funciona como se as pessoas estivessem, para efeitos fiscais, casadas. Elas não podem declarar ou repartir compartilhadamente as despesas daquele menor. Elas devem chegar num consenso também acerca de quem vai declarar aquele menor. Ou seja, casais separados que têm guarda compartilhada devem chegar a um consenso de qual dos cônjuges deve declarar aquele menor como dependente. Se tiver mais de um filho, se tiver dois, por exemplo, o pai pode declarar como dependente um e a mãe outro? Sem problema. Isso também faz parte dessa
autonomia dada ao casal. Depende da conversa, do consenso. Um pode declarar um como dependente, o outro. Ou um pode ficar com os dois e declarar os dois como dependentes. Isento, né? Muita gente, a gente teve já que fazer a declaração de isento, quem não tinha que fazer a declaração formal. Ela existe ainda hoje ou não? Isso dava bastante trabalho para o contribuinte, principalmente aquele contribuinte que tinha uma renda nessa faixa de isenção. E era justamente este contribuinte que acabava não fazendo a declaração do imposto de renda e acabava tendo que pagar uma multa. A Receita Federal acabou com esta obrigatoriedade, hoje não é mais obrigatório. Só o contribuinte que tem renda que deve ser fiscalizada pela Receita deve fazer essa declaração. Os contribuintes que estão na faixa de isenção estão desobrigados a fazer essa declaração. Aplicações financeiras. Muita gente tem dúvida, né? Porque existem aplicações financeiras que são tributadas, devem ser declaradas no imposto de renda e algumas não. A poupança, por exemplo. Explica pra gente como é feita toda a declaração desses rendimentos de aplicações financeiras. Todos os contribuintes que têm aplicações financeiras devem prestar também declaração ao fisco, né, à Receita Federal. Essas aplicações financeiras, elas estão sujeitas a uma tributação exclusiva, uma alíquota diferenciada, inclusive, né? Devem ser informadas junto com os rendimentos oferidos naquele ano calendário e a Receita Federal vai fazer essa fiscalização também. Ou seja, aplicações financeiras, aplicações em bolsa de valores, né, devem ser declaradas como rendimentos. E a poupança não? Não. Desde quando a poupança? Sempre ela nunca foi declarada? Não. Você declara os seus, que tem os seus rendimentos, mas ela é isenta. Tá ótimo. A gente continua nesse assunto no próximo bloco. Só um minutinho, por favor. O programa Perspectiva vai para um rápido intervalo. A gente volta já já. De volta com o programa Perspectiva e hoje o assunto é imposto de renda e eu converso com o conselheiro da OAB na Bahia, Gustavo Mores. Doutor, é fácil declarar a pessoa em casa, fazer essa declaração sozinho ou tem que contratar um contador? Olha, o sistema da Receita, ele é relativamente simples, não tem maiores dificuldades para se fazer esta declaração. O que pode complicar um pouco é as informações dos rendimentos obtidos no ano anterior. Às vezes o contribuinte perde esses documentos e fica sem saber direito como fazer essa declaração. Então, se ele puder ter auxílio de um contador ou de um advogado especialista na área, é o melhor caminho. Muita gente também não lembra o número, né, do recibo do ano passado, e que geralmente se pede. Isso é muito importante ter, e se a pessoa não tem, consegue declarar? Consegue. A pessoa sem o recibo, ela vai conseguir fazer a declaração, mas ela vai ter que preencher tudo novamente. Com o recibo, você já tem todos os dados informados da declaração do ano anterior, então fica mais fácil você fazer essa declaração. Também é possível você tentar obter o recibo com a Receita, mas aí também vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas sem recibo é possível fazer nova declaração sem problema. Neste ano ainda é possível optar entre fazer uma declaração completa ou simplificada? O próprio sistema faz isso para você? Você consegue ver ali o que é mais interessante? Sim. A Receita nesse aspecto dá uma colher de chá para o contribuinte, porque nós temos dois tipos de declaração, né? A simplificada e a completa. A completa, ela interessa mais aos contribuintes que têm bastante despesas, que podem ser reduzidas, né? A simplificada já favorece aqueles contribuintes que têm pouca despesa a deduzir, então optam em fazer a simplificada. Por quê? Porque a Receita considera, de todos os rendimentos oferidos pelo contribuinte no ano calendário anterior à declaração, que 20% foram despesas. Ela automaticamente faz esse cálculo. Mas tem casos, não são poucos, de contribuintes que têm despesas dedutíveis superiores a esse 20%, a esses 20%. Então, nesse caso, convém ao contribuinte informar essas despesas e fazer a declaração completa. Vamos supor que a pessoa não tem todos os documentos necessários, ela não conseguiu, não se preveniu e não tem todos os documentos até a data limite para declarar. O que ela faz? Ela deve buscar junto às suas fontes pagadoras essas informações. Quando o contribuinte está sujeito ao rendimento retido na fonte,
a fonte pagadora, o empregador já fornece essas informações para o contribuinte através de um documento, informações de rendimentos. Os bancos também fazem essa informação. Então, ele deve guardar esse documento para poder fazer essa declaração. Se o contribuinte, porventura, não recebeu esses documentos, ou perdeu ou extraviou, ele deve contar com uma boa memória para tentar fazer essa declaração, mas pode correr o risco da Receita pedir que ele vá lá trazer esses documentos, e aí, se ele não tiver esses documentos, ele corre o risco de ter essas despesas glosadas, ou seja, não serão consideradas as despesas informadas pelo contribuinte. Quais os erros mais comuns, que o contribuinte ainda comete nos dias de hoje? Ainda informações de despesas, né, que não têm a devida comprovação. Os documentos não são idôneos a fazer a comprovação das despesas. Então, tem contribuinte que informa a Receita que teve despesas médicas em valores que são abatidos da sua base de cálculo do imposto de renda, mas não tem a comprovação desses documentos, né? Também, em alguns casos, informações equivocadas da receita obtida no calendário anterior, principalmente aqueles contribuintes que não têm vínculo formal de emprego e não têm a documentação, não são muito organizados, acabam errando também nesse aspecto. A gente falou de sonegação, né? Quando a pessoa deveria pagar e por algum motivo não paga, não contribui aí com o imposto. Mas se a pessoa contribuir a mais, se ela pagou a mais imposto de renda e não tem uma carteira assinada, por exemplo, para ter a restituição aí direto na conta, esse dinheiro é devolvido pela Receita? Olha, é difícil a Receita fazer essa devolução livre e espontaneamente, né? A Receita Federal ela vai provavelmente se silenciar sobre a declaração do contribuinte e só vai, então, fazer essa devolução se o contribuinte for à Receita e fizer a reclamação. E ele tem que perceber. Ele tem que perceber que pagou a mais ou que fez os informes de forma equivocada. Ele pode corrigir isto de duas formas, ou fazendo uma retificadora, né, retificando a sua declaração e requerendo administrativamente a devolução desse dinheiro pago a mais à Receita, ou, não obtendo êxito nessa via, entrar com um processo judicial de repetição do indébito, a devolução do valor pago a maior. Agora, doutor, para a gente encerrar a nossa conversa, o senhor, como advogado tributarista, que conselho o senhor dá para quem ainda não entregou o imposto de renda, não entregou a declaração, está fazendo ainda, coletando os documentos e está pensando em fazer isso até a data limite? Que cuidados ele tem que ter na hora de fazer essa declaração para não correr risco aí de cair na malha fina e nem de ter nenhum tipo de problema com o fisco? A declaração do imposto de renda de 2016, agora, referente ao ano calendário de 2015, ela já está aberta, ela começou em 1º de março e vai até 29 de abril. O que é que o contribuinte deve fazer? Deve, neste período, já recolher todos os seus documentos, né, dos seus empregadores, das suas receitas obtidas junto às instituições bancárias, fazer a sua organização e tentar simular no sistema a sua declaração. Se perceber que houve um erro, solicitar novamente aos seus empregadores mais informações. Dica de modo geral ao contribuinte, seja organizado, né? Procure manter uma organização razoável das suas receitas obtidas e das suas despesas também. Porque sem organização, como o tributo é feito, a declaração é feita pelo próprio contribuinte, se ele não estiver muito bem organizado, ele acaba errando e isso pode trazer problema para ele. E não deixar para a última hora, né? Verdade. Corre o risco até de não conseguir entregar no prazo certinho. Obrigada pela participação. Eu conversei com Gustavo Mores, que é advogado tributarista, e conversou com a gente hoje a respeito da declaração do imposto de renda. Obrigada pela participação. Obrigado a você, foi um prazer estar aqui. O Perspectiva termina aqui. Eu agradeço ao conselheiro da OAB da Bahia, Gustavo Mores, pela entrevista. Até o próximo programa.